Salve pessoal, tudo bem? Prazer aí, quem não me conhece, Fernando Rocha. Esse aqui é o Rogério Galo. Rogério Galo. A gente está conversando aqui, falamos sobre algumas coisas importantes hoje. A gente, baseando na pergunta qual é a base da nossa vida, qual é a base da nossa fé, a gente lembrou de um texto que se encontra em Gênesis 15, né? E eu estava falando com o Galo sobre, e com os irmãos que estavam aqui também, sobre como Deus promete pra gente a salvação, baseando-se nele mesmo. Como que ele faz isso? Lá no começo, Abraão estava inseguro da promessa de Deus. Deus falou que ia ter um filho, mas como é que ele poderia ter certeza? Ele já era velho, já era estéril, e falou várias promessas, e assim como a gente fica, ele ficou inseguro. Como que eu posso ter essa certeza? E era essa pergunta que a gente estava falando, né? Qual que é a certeza? Como é que eu posso ter a certeza de que eu sou salvo, a certeza que eu vou estar salvo, que eu vou continuar firme? O que Deus faz? Deus fala assim, pega certos animais, pomba, carneiro, e Abraão vai pegar, né? O que isso quer dizer? Gênesis 15, né? Gênesis 15. Gênesis 15. Quem quiser ler, Pode ler. O que isso quer dizer? Naquela cultura, hoje em dia a gente faz contrato, né, assina e tal. Naquela cultura não tinha nem escrita. Como é que era o contrato era feito? Era meio que uma espécie de encenação. Então, o Galo é dono de uma empresa, era dono de um reino no caso, né? Ele era o cara mais de terras, evoluído, de terras, posses. E ele se interessou no meu trabalho. Ele chegava pra mim, vamos fazer um contrato? Vamos fazer um contrato. Pega lá os animais então. E aí eu pegava os animais, cortava os animais no meio e falava assim, eu vou cumprir com a minha parte. Você pode estar garantido que eu vou cumprir com a minha parte. Se não acontecer, se eu não cumprir, que aconteça como aconteceu com esses animais. Sacrifício. Sacrifício. E aí ele passava pelos animais assim, ó. Ele sacrificava os animais. Isso. Explica melhor. Cortava no meio, fazia um ritual, pacto de sangue. Deus chama Abraão então para pegar os animais. Abraão está pensando, ele vai querer fazer uma promessa comigo, eu vou ter que trazer os animais, vou ter que fazer essa promessa. Mas aí é que está o plot twist, a virada da história. Por quê? Quando Abraão chega com os animais, né? A Bíblia fala que foi como um sono, ele levou, ele dormiu, teve um sono. E trevas cobriram o local, e aí a Bíblia fala que Deus desceu e com uma labareda de fogo passou entre os animais. E aí ele diz, pela minha palavra eu cumprirei. Aquele que era o maior se submeteu, estava falando que por ele ia cumprir aquilo que ele estava falando. Não era baseando-se em Abraão, era em quem ele era, no amor dele, na verdade dele. E aí Abraão descansou. E aí foi o Abraão que nós conhecemos. Já é uma prefiguração de Cristo, né? Jesus Cristo já aparece, já é uma prefiguração porque Jesus Cristo, ele vai aparecer dilacerado no futuro. A salvação de Cristo é atemporal. E se a gente descansa em Deus, a gente falou sobre descansar em Deus, né? Descansar em Deus tem duas características. Você acredita que Deus é todo poderoso? Falta poder para Deus? Não. Falta algum poder para Deus? Alguém que vê esse vídeo agora, falta poder para Deus? Você acredita que não? Você sabe que Deus te ama? Se não falta poder para Deus e você sabe que Deus te ama, se Ele te ama, Ele te entrega o melhor. É sempre o melhor. Tá vindo uma aprovação, tudo bem, é para fortificar minha fé. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. Então, daqueles que amam a Deus, né? Se você sabe que não falta poder para Deus e Deus te ama, então por que você não descansa em Deus? Se eu sou amado da maneira como Deus fala que eu sou amado, por que eu não venho descansar em Deus? Por que eu não repouso falando, não, tudo bem, eu sou amado por Deus? Se eu manifesto, você pega a Bíblia, isso daí, ser amado por Deus é um reflexo de quem Deus é, de que você falou sim para Ele. Deus, eu te quero. Senhor Deus, eu te amo. Senhor Deus, eu sou imperfeito, mas eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero ser mais parecido com Jesus Cristo.
Porque você vê Jesus e você tem o desejo de imitá-lo, de ir com ele, de ser discipulado por ele. Deus, como eu faço isso? Você fazendo essas características, o que você vai temer? Ah, eu estou passando por um câncer. Você vai para o céu. Ah, mas é verdade, eu vou para o céu, mas eu posso ficar com problemas. Ok, Deus vai usar esse problema para o quê? Para de alguma maneira glorificar ele. Nessa terra nós somos peregrinos, nós estamos passando, é um breve momento e um dia nos encontraremos com o nosso Senhor. Esse é o gozo do justo. O gozo do justo é uma hora enxergar a Deus, desfrutar da presença de Deus ao vivo, né? Já desfrutamos, a igreja já desfruta da presença de Cristo espiritualmente. Nós vivemos com Jesus. A maneira como nós tratamos o nosso próximo, a maneira como nós pensamos, vai refletindo que nós temos Deus no coração. Porque o mundo, Renan, cada pessoa tem uma maneira de falar sobre o amor. Já reparou? Cada um tem uma ideia, né? Cada um tem uma ideia. É desejo. Isso. É pensamento. Isso, cada um tem uma ideia. Porém, eu só amo se ele me ama. Porém o cristão, ele tem a ideia de Cristo. Então ele vai entregar o amor de Deus. O amor de Deus, ele vai fazer algo que é um reflexo do que Deus fez nele. O que Deus fez em mim, eu vou manifestar isso através das minhas atitudes, com o meu falar, com o meu tocar, com o meu agir, com o meu olhar. Eu vou manifestar isso. E esse manifestar de Deus, eu vou afetar pessoas e eu vou amar como Cristo ama. Vai manifestar, eu estou falando em outras palavras que eu vou manifestar fruto de Deus. Eu vou me parecer com Jesus Cristo, entendeu? Eu vou me comportando semelhante a Ele. E esse desfrute já é uma bênção de Deus. A maneira como eu me comporto já é a felicidade dos eleitos. Se parecer com Jesus. Entendeu? Sim. E alguém aí que pode estar ouvindo, pode ter outra fé, pode ter outra visão. Mas eu desafio você a pensar no que está baseada a sua fé. O Paul Washer vai falar que a fé cristã em Cristo é a única que realmente vai exaltar a Deus. Por quê? Porque a gente é salvo por Deus, de Deus e para Deus. Como? Outras visões do mundo, a gente faz algo para receber a salvação. E se você não crê em nada, você está acreditando que não crer em nada é melhor. Que isso que vai te dar a libertação, salvação, de algum modo. Mas, assim, sempre o homem é exaltado. Apenas em Cristo que Deus é glorificado e a gente consegue realmente dar esse fruto que vai permanecer. Porque, como o Tim Keller fala, na cruz a gente percebe que somos somos piores do que a gente imagina. Mas, ao mesmo tempo, somos mais amados também do que sequer pensamos. E é isso que vai nos trazer uma humildade que nos exalta. Que era o que Abraão teve, que é o que ele não deixou de ter e que entra com outra coisa que a gente estava falando, que era o culto, que não tem fim, nem momentos específicos. Sempre acontece. O culto é sempre o cultuar, é estar fazendo, que nem a gente está gravando o vídeo. Quem está gravando para a glória de Deus. Eu estou aqui falando para a glória de Deus. Vocês que estão assistindo, devem estar assistindo para conhecer mais de Deus, para glorificar a Deus. Essa casa existe para glorificar a Deus. Por quê? Porque o irmão que mora nela glorifica a Deus com a felicidade que está nele. Deus, o nosso Jesus, é um Deus de relacionamento. Guarde sempre essa palavra, relacionamento. Deus, ele quer se relacionar com a gente. Quando ele nos chama de filho, ele quer de nós esse relacionamento. E que Deus, que pai não quer que você confie nele? Deus, ele quer que a gente confie nele. Por isso que ele fala, não temas, descanse, eu sou contigo, não se assombre, não temas. É sempre porque relacionamento, as coisas, a azeitona vai estar na pressão, vai ser esmagada.
porém eu sou contigo. Deus ele sempre fala, eu sou contigo. Deus é com a igreja. Se você tem dúvida disso, veja Jesus morrendo na cruz e saiba que é por você. Cristo, quando ele morre pela gente. Entendeu? Sim. E é por isso que a gente quer deixar essa mensagem, então, hoje, que você entenda que a base da sua vida, se tiver em qualquer coisa que você vê, que você pensa que não em Deus, ela vai ser construída numa casa em cima como uma casa em cima da areia. Ela não vai permanecer. Mas a nossa fé, a nossa vida, ela está baseada realmente naquilo que não muda, naquilo que tem todo o poder, que tem todo o amor. Então a gente pode descansar. Num culto de relacionamento, aqui eu tô cultuando, o que a gente pode falar assim, ó, e aí, vamos cultuar juntos na igreja, vamos cultuar juntos na igreja, vamos cultuar juntos na casa, vamos cultuar junto, porque o culto, quando eu saio da igreja, ele sai da igreja, eu vou embora para minha casa cultuando a Deus. A gente vai cultuando, dorme cultuando, acorda cultuando. A nossa vida é uma vida de culto, é uma vida de... Como diz Romanos, né? Entreguem seus corpos como um sacrifício vivo para Amém. Deus. Né? Detalhe que quando a Bíblia ela fala sobre entregar está mais relacionado, na verdade, está relacionado com despojo do que com recebimento de coisas, com se desfazer. Se você entrega para receber, você não está entregando. Você está pensando na resposta. Você está comprando. Isso. Ok? Isso. Então, entregue porque ele se entregou por você. Amém? Deus abençoe.